Nessa parte do treinamento, vamos falar um pouco sobre a entrada de dados no modelo hidráulico. De uma forma resumida, esses são os tópicos que serão abordados nessa parte, onde a gente vai fazer uma breve revisão sobre a parte do que é um modelo, a importância da entrada de dados, e vai passar por detalhes com relação aos principais inputs, principais dados de entrada que fazemos no modelo hidráulico durante o seu processo de construção. Então, primeiramente, uma breve revisão, por exemplo, de um modelo hidráulico. O que seria? Então, um modelo hidráulico nada mais é do que a aplicação de um software em si, no caso WaterCAD ou WaterGems, combinado de informações, onde o intuito do modelo é a representação de um sistema existente, ou seja, aproximar da realidade. Quando você tem informações que não são muito bem acuradas, às vezes isso pode, às vezes é errado falar, mas se você tem dado ruim, sempre vai sair dado ruim, que é este termo aqui, garbage in, garbage out, que é se entra dado ruim, sai dado ruim, se entra lixo, sai lixo. Então, sempre tem a relação entre a precisão do dado que você entra com relação à qualidade dos dados de saída. Então, durante a maior parte do trabalho de modelagem, sempre a gente vai estar atrás de informação, a gente vai ficar coletando dado e sempre é importante verificar as informações de entrada. Sempre verifica, pois isso faz um grande impacto no resultado final. Então, pensando nos principais passos, uma visão macro do processo de modelagem hidráulica, aqui temos os principais, destacando-se aqui o processo da construção e calibração, que é onde costuma-se tomar mais parte do tempo do modelador durante o começo e até o ponto que o modelador começa a tirar resultado. O modelo, a construção dele ele pode ser manual ou pode ser automatizado através da conexão com dado cadastral. E às vezes a gente tem um ciclo de calibração, então o procedimento de calibração tem que ser feito constantemente, ou seja, nunca o modelo está pronto para sempre. Então, conforme o tempo vai passando, a rede vai se alterando, a calibração sempre vai ser necessária. Então, pensando aqui no primeiro passo da modelagem, que é a definição do escopo do seu modelo. Qual vai ser o objetivo do seu modelo? O modelo pode fazer parte de várias partes dentro de um sistema de abastecimento e produção de água, seja ele no planejamento, na engenharia, num projeto, na parte de gestão e até na operação. Então, primeiro é ter isso bem claro, identificar durante o ciclo de vida do seu modelo hidráulico quem que vai interagir, para a gente saber o objetivo do modelo hidráulico. O segundo passo é aprender o software, que é o que estamos fazendo aqui ao assistir esses vídeos que estão gravados. Então é importante assistir aos vídeos, consultar as apostilas que temos aqui com os vídeos. Se a sua empresa, se você conhece pessoas que já utilizam software, é muito interessante ter um contato, conversar sobre entender como é que é o processo. E a Bentley também provém treinamento prático customizado, caso for necessário. Então, já esse passo de assistir a esses vídeos já é um importante passo, pois todos esses vídeos e os manuais têm bastante informação para ajudar você na sua modelagem. Aí depois de aprender, entra já o manuseio do software, que é a construção do modelo. Então, o seu modelo, como dissemos, ele pode ser desenhado, feito manualmente. Você pode fazer o seu desenho de rede com as ferramentas de layout, como vimos no primeiro exercício, ou através da importação ou conexão de arquivos, como arquivos provenientes de um CAD ou de um GIS, para fazer a parte de importação dos traçados de rede.
é importante sempre comparar o mapa que você está importando, a rede que você está importando com a verificação no campo, muito importante. Às vezes alguma rede que exista no campo não está no cadastro ou vice-versa, então é muito importante ter um contato com o pessoal de campo do sistema que você está modelando. Todo essa parte de construção do modelo a partir de arquivos existentes podem ser automatizados. Você pode, quando está com formato proveniente de um GIS, fica um procedimento mais fácil, pois o GIS possui a parte de atributo e informações, e o CAD, por hora, não guarda muita informação, guarda mais a parte de traçado em si. E depois começa-se a colocar coisas que ajudam na modelagem, como anotações de elementos, para ajudar no entendimento do que está sendo importado. Então, botar lá num tubo uma anotação para ver o diâmetro que foi importado, o material, a idade da rede, para os nós, a cota, a elevação do eixo da rede, para os reservatórios, as cotas. Quando a gente está, importantíssimo, quando a gente está trabalhando com diâmetro de rede, no software a gente sempre entra com a informação do diâmetro interno. Então, se você estiver importando informação de diâmetro de um cadastro, se assegura que o valor que você esteja ingressando no software seja o diâmetro interno. Se for o diâmetro nominal, vai ser preciso fazer a mudança para o diâmetro interno dentro do software. Na questão de comprimento, se você estiver importando um mapa ou um desenho CAD já que esteja em escala, é possível usar o comprimento diretamente da escala do desenho, e há duas opções: usar o comprimento em escala projetado no plano XY, que é o padrão no software, mas também tem uma opção dentro do software para habilitar o uso do comprimento em 3D, no qual o software faz o cálculo através da diferença de cotas entre os nós inicial e final, onde ele calcula a declividade, aí fazendo a multiplicação pela tangente dessa declividade, pega o comprimento na tangente da rede em 3D. E há também uma terceira opção, que é usar comprimentos definidos, ou seja, através da parte manual a gente consegue pegar um tubo e dizer o comprimento dele. Aí fica como um tubo esquemático, onde o comprimento visto no desenho não reflete o que vai ser usado no cálculo hidráulico, que é o que a gente fez no primeiro exercício. Para quem acompanhou o vídeo do primeiro exercício, no tubo que sai do tanque lá no loteamento. A gente colocou um comprimento pré-definido, ignorando o tamanho do vetor em escala. Aí também tem a questão das elevações de rede. Se o seu cadastro não tiver informação das cotas, dos elementos, normalmente se usa informações como curvas de nível, modelos digitais de elevação, para fazer a representação das cotas nos elementos. Lembrando que a gente precisa ter uma consistência. Então, se a gente tiver, por exemplo, trabalhando nos nós com informação da elevação da rede, é importante que este conceito seja feito sempre. Se a gente não tem essa informação e for usar a cota do terreno nos nós, que seja feito de maneira consistente ao longo de todo o sistema, pois isso pode influenciar. Se você não seguir um padrão, tipo uma parte da rede você coloca a rede em função da rede em si, ou seja, a cota do eixo da rede, e em alguns pontos da rede você coloca no nó a cota do terreno. O valor de pressão vai ficar inconsistente. Então, mais ou menos o que está representado aqui nessa imagem. Se a gente tem um ponto na rede
que a cota manométrica, o HGL, está 200 e aqui no caso 257,57, qual que é a referência de elevação que você vai ter a pressão? Então aqui a gente tem vários pontos de referência: hidrômetro, hidrante, eixo da rua, a rede em si. Então para cada uma dessas referências, que seria a informação que você entra no nó, você vai ter pressão diferente. Então por isso que é bom ser consistente. Então normalmente se adota um ponto na rua, não no cliente, mas na rua, e às vezes é a cota da rua, como aqui a elevação no meio fio. Então aí teria que seguir para os nós da rede inteira essa referência ao meio fio. Se for usar o eixo, por exemplo, inserir no nó a cota 164,08, nos outros nós da rede também tem que seguir o mesmo procedimento e usar a cota da rede em si, o centroide da rede, para os elementos, para que as pressões sejam consistentes. As informações de cota, quando não se tem, pode pegar através de diversas fontes de dados. O WaterCAD e o WaterJet consegue trabalhar com informação de curva de nível, nuvem de ponto, em GIS, em Shape, em DXF, ou arquivo, dá para também importar a tabela do Excel com pontos cotados com a coordenada, né, x, y e a elevação, que seria o z, que são os spot elevations, que são elementos que podem ser importados. Então todas essas informações podem ser trazidas para o modelo e fazer a assignação da elevação aos nós de maneira automática. Aí na sequência, depois de praticamente colocar todas as informações físicas da rede, entra a parte de consumo. Aí o consumo pode entrar de diversas formas. Pode ser colocado o carregamento nos nós, como através de, por exemplo, informações de faturamento. As demandas, elas sempre são atribuídas aos nós, né? Então não importa se aqui a gente usa informação geoespacializada, onde o WaterCAD e o WaterJet insere os ramais em si. No cálculo matemático sempre vai ter uma alocação dos consumos aos nós, e aí para isso vai ser feita a distribuição, e esses consumos podem ter as perdas embutidas ou não, depende da informação. Então se você está trabalhando com dado faturado, não vai ter as perdas. Então, independente, primeiro vamos especificar sobre a informação do valor. Então, se a gente quer colocar o consumo, quando o consumo ele é menor, né, do que o volume produzido na rede, a gente coloca os consumos por ramais ou diretamente nos nós. Se você tiver, por exemplo, um grande consumo entre o J35 e o J36, se você não colocar um nó no meio, esse grande consumo vai ser distribuído ao seu critério, metade para cada lado, ou ponderado pela distância. Mas se a distância entre esse nó 35 e 36 for muito grande, é aconselhável que coloque um nó, uma junção, para que evite grandes deslocamentos de grandes consumos. Então, sobre a parte do valor em si, então é importante pensar no tipo de consumo que você vai colocar nos nós. Então, pode-se optar por modelar com o valor do consumo do dia médio do ano, ou modelar momentos de picos, ou com variações temporais, ou pode modelar consumos com a adição de vazões de hidrante, se você quer analisar um momento onde haja um evento de emergência para verificar a pressão residual. O modelo pode ou não considerar as perdas, pois o modelo pode ser usado para, primeiro, representar a realidade. Então, para ter o comportamento, você precisa espalhar as perdas de alguma forma na rede, através do processo de calibração, ou não. O modelo pode não considerar as perdas para que o WaterJet possa encontrar pontos
de fuga, de vazamento, com o algoritmo genético. Também tem as opções de você considerar demandas projetadas para o futuro, né? Então tem diversas opções. Para carregar um modelo tem basicamente duas abordagens, né? Que é a abordagem de cima para baixo, que é quando você insere no modelo os consumos em função do tanto de volume que é produzido para o sistema. Então se usa medições de entrada de DMCs e os consumos são a distribuição desse valor total produzido, ou seja, tem as perdas. E a outra opção, a outra abordagem é de baixo para cima, que é quando você insere o faturado sem as perdas para depois calibrar a rede fazendo a modelagem das perdas por calibração, como a detecção de vazamento. Então tem sempre a parte de escolher qual que é o melhor método, depende de cada caso, depende de qual é a qualidade das informações dos hidrômetros que se tem, e também depende dos seus objetivos. Então não existe o melhor método, mas o que melhor se adapta aos dados que você tem de entrada. Quando a gente está trazendo dados espacializados, né, de 1 GIS, a gente tem ferramentas para fazer a alocação automática do consumo à rede, que pode ser como uma opção mais usada, que é o método pelo nó mais próximo. Através desta alocação, o software vai alocar o consumo espacializado para o nó mais próximo e vai fazer já o cálculo automático para cada um dos nós da demanda total. Se os dados de consumo não são, por exemplo, espacializados, pode-se usar opções para distribuir uniformemente. Se você tiver a somatória dos consumos da rede inteira no valor total, você pode distribuir uniformemente através da distribuição pelo comprimento linear de rede, como se fosse uma distribuição em marcha. Ele pega o comprimento total da rede e para cada trecho ele faz a distribuição para os nós ponderadamente pelo comprimento de cada trecho. Se você tem informações censitárias, informações por exemplo, de grandes consumos, você pode também inserir o consumo unitário. Então tem diversas formas. Ou você pode fazer como descrito na imagem, que é você pegar a distribuição total e dividir pelo número de nós. Aí seria ponderado ao número de nós. Aí você faz manualmente a distribuição para cada nó, em função do número relativo ao total. Se você tiver informações do GIS com densidade demográfica, em função do uso do solo, como polígonos, e cada polígono tem a sua densidade populacional, a gente pode também, pelo Load Builder, pela ferramenta Load Builder, fazer o cálculo final do consumo por nó através desses polígonos. Também usando uma ferramenta que calcula para cada nó uma área de influência. Então a área de influência de cada nó é usado o polígono de Thyssen. Aí quando tem uma área, por exemplo, o nó B tem uma área de contribuição para ela, o Load Builder cruza com os polígonos do levantamento censitário, e aí quando se faz a multiplicação da área pela densidade, a gente tem o número da população, o número de pessoas. E se tiver a classificação, se é de residência, comercial ou industrial, a gente precisa informar para o software qual que é o consumo per capita em função do tipo de solo. Aí o software faz a multiplicação da população atendida para cada nó e por tipo e acha-se o consumo. Pensando na projeção futura do consumo, é possível gerar dentro do mesmo arquivo diferentes alternativas de demanda para fazer simulações com diferentes
opções de projeção para fazer a comparação de diversos estudos. Então, pode ter vários tipos de projeção de demanda, e daí você pode fazer uma simulação para cada tipo e comparar. Então, é possível ter no mesmo arquivo a situação agora, a situação para 2025, 2030, 2040, ou 2040 com diversas opções, 2030 com diversas opções. Então, é bem simples de ser feito. Basicamente foi o procedimento que fizemos no exercício 1, a criação de cenários filho. Depois desse último passo do consumo, é basicamente o último passo para fazer o cálculo, mas também pode-se passar pelo quarto passo, que é a simplificação. Se você está trabalhando com uma rede muito grande, às vezes você pode optar por simplificar, fazer uma remoção das redes com diâmetro pequeno, para representar somente as redes com diâmetro significativo, e fazer uma modelagem que a gente chama de esqueletonizada, somente com as redes principais de um certo diâmetro ou de uma certa área. Então, às vezes para plano diretor, estudos de energia, estudos de qualidade da água, não se requer uma rede com toda a malha fina, como é que se diz, né? Podemos usar modelos esqueletizados. Para projeto, estudos de descarga, coisas mais detalhadas, como estudo de capacidade de hidrante, aí sim requer a rede em sua integridade. E aí o quinto passo, se você está usando ou não redes simplificadas, é a calibração, que é onde a gente precisa adaptar o seu modelo para representar da melhor forma a realidade. Quando a gente está trabalhando então no modelo, como vimos até no primeiro exercício, é bastante comum termos várias simulações, vários cálculos. É muito fácil fazer vários estudos derivados do modelo, seja para verificação de um novo cliente, um novo protocolo, de um novo empreendimento, a projeção de uma rede para tantos anos para frente. Então é muito comum termos diversos tipos de cálculo. Aí dentro do AutoCAD e do AutoGEMS é possível ter no mesmo modelo diversos cenários. Aí esse cenário ele guarda as informações do modelo dividido em grupos de dados, em blocos. Cada bloco é chamado de alternativa. E esses cenários podem ser construídos criando uma família, ou seja, criando cenários com herança entre eles. Então é possível criar, por exemplo, de forma comum, a criação de um modelo que começa por um cenário base, que é aquele cenário com as informações base do seu modelo, e aí depois criar cenários filhos, que são cenários derivados desse cenário base, para você fazer estudos que usam como base essa informação do cenário base e vai criando alternâncias, né, como o aumento de consumo, a entrada de novas expansões de rede, a inserção de uma obra, uma alteração de um diâmetro, a entrada de um novo consumidor. Tudo isso são possibilidades de cenários filhos. Também é possível adicionar cenários base, que são cenários como se fosse um cenário do zero. Então, no mesmo arquivo você pode ter dois cenários que são independentes um do outro. Aí você pode fazer a modelagem de dois cenários que não têm relação um com o outro. Aí com a gerenciamento, né, desses múltiplos cenários, a gente faz a adição de cenários, fazendo o gerenciamento das alternativas. Aí pode-se ter no mesmo modelo N simulações, N análises. E a vantagem de ter tudo no mesmo arquivo é a possibilidade de comparar. Então, por exemplo, temos aqui um exemplo simples de um estudo, que seria a construção do primeiro cenário. Então, esse aqui seria o cenário base, com as redes atuais ou as
redes de um determinado momento. Então esse aqui é o primeiro cenário. Aí a gente pode, por exemplo, pegar um cenário filho. Aí nesse cenário filho, pode fazer uma importação de um cadastro novo. Então imagina que você estava usando um cadastro antigo e você recebeu uma informação cadastral que foi aprovada em 2010. Aí em 2010 teve a entrada de uma nova parte na rede, né? Teve lá um novo empreendimento. Então nesse cenário de 2010 você pode trocar a alternativa do tipo de topologia ativa, que serve para você adicionar novas redes. E você também pode trocar a alternativa de demanda, e na alternativa de demanda você coloca os consumos atualizados. Então esse seria o nosso segundo cenário. Aí você pode ter por exemplo, um terceiro cenário onde você recebeu a atualização cadastral para 2020. Aí em 2020 o que teve de diferença de 2010? Tem uma nova uma nova expansão de rede, que seria essa que está identificada em amarelo. Os consumos também foram atualizados e também foram feitas algumas mudanças de diâmetro de rede, ou seja, foram alteradas propriedades físicas no sistema existente. Então, nesse terceiro cenário, pode ser um filho do segundo. Então, seria um neto em relação ao primeiro, porque ele é um cenário que tem que levar em consideração a rede verde. Então, fazendo esse tipo de cadeia, então imagina ainda que tem um quarto cenário, aonde é preciso fazer uma troca, um estudo, um projeto desta rede que está destacada em vermelho, onde vai fazer a troca do diâmetro. Então é possível fazer um quarto cenário. Aí neste quarto cenário você pode escolher quem vai ser, por exemplo, aqui no caso vai ser usado o primeiro cenário. Então o quarto cenário ele não leva em consideração o verde e o amarelo nesse caso. Se você quiser que o vermelho fique junto com o amarelo e o verde, teria que ser um cenário filho do amarelo. Então é muito importante ter a visualização da herança, a conexão entre cenários. Aí quando a gente está usando da melhor forma essa parte de gerenciamento de cenários alternativos, a gente consegue fazer de forma bem rápida criação de diversos projetos. Então aqui a gente tem um exemplo de 3 projetos derivados, onde é alterado a alternativa física, e seria a mesma coisa do que pegar o seu modelo e ficar salvando como outro nome e fazendo cópias. Então é muito mais simples usar esta questão de cenários filho, né, que é a parte de herança de informação. Então a gente está reduzindo em muito a quantidade de informação e também o tempo, se a gente usar bem essa parte de herança. Então, quando a gente tem o uso do modelo, por exemplo, para uma simulação onde não varia o tempo, ou seja, um modelo estático, normalmente só se trabalha com as alternativas do tipo de topologia ativa, physical, demand e de initial settings, de configurações iniciais. Quando a gente passa para a simulação em período estendido, aí começa a trabalhar com controles lógicos de bombas e de válvulas, e essas informações são guardadas na alternativa operacional. Então, esses 2 primeiros blocos são os tipos de modelo mais usados. Aí quando vai para alguns específicos, como a qualidade da água, começa a vir as alternativas mais específicas, como a de idade, que é a age, ou a de rastreio de fonte, que é a trace, ou a de estudo de constituinte, como cloro residual na constituinte. Então, dependendo do tipo de estudo, começa a vir umas alternativas mais específicas. Aí quando a gente está trabalhando com vários cenários no mesmo modelo, aí que vem a parte interessante, que é a comparação de resultados de várias simulações. Então a gente consegue comparar através de gráficos ou comparar os resultados e as informações. Então é possível rodar uma ferramenta chamada Cenário Comparison, onde você pode comparar 2 cenários. Aí ele vai te dar um relatório onde ele mostra quais são as diferenças no quesito
da estrutura de alternativas. Então ele mostra primeiro quais são as alternativas que são diferentes. Então aqui neste caso, os dois cenários que estão sendo analisados têm alternativas de demanda e de fire flow, que é de fluxo de vazão de incêndios, são diferentes. Aí quais são as diferenças? Então aqui neste exemplo é um estudo onde há diferenças na alternativa física. Então é possível rodar um relatório detalhado, aí é possível ver de forma bem clara as diferenças. Então o AutoCAD mostra com essas cores mais fortes os elementos e os valores que estão diferentes. Este comparador é muito útil quando a gente recebe o modelo de outras pessoas, então para a gente saber mais ou menos o que tem de diferença entre dois cenários em relação ao input de dados. E se tiver diferenças na topologia ativa, ele também mostra no desenho o que tem a mais ou a menos de um cenário com relação ao outro. Então, falando no final algumas dicas práticas de modelagem. Primeiro, entrada de dados. Sempre verificar se as informações estão bem avaliadas. A parte de informação de cota, sempre confirmar se você está inserindo informação do terreno. E a qualidade de dados também é importante. E se está trabalhando sempre com o mesmo sistema de coordenada. E sempre analise e verifique os seus resultados. Então é muito importante a interpretação. Então é muito importante ter uma sensibilidade técnica por parte do modelador. Sempre planeje o tipo de resultado que você quer ter. Quando você planeja o tipo de cálculo que você quer fazer, você já começa a planejar melhor a obtenção dos dados. E sempre é importante ter uma boa organização na parte de cenários e alternativas. Então mantenha sempre os nomes dos cenários e os nomes das alternativas muito bem explícitas. É muito simples a criação de cenário alternativo, então é importante ter a organização, pois é muito comum ter dezenas de cenários e alternativas no seu modelo. Se der, use sempre dentro dos cenários é possível criar notas. Então dá para criar uma nota para descrever qual que é o seu objetivo em cada cenário, pois o modelo costuma passar na mão de outras pessoas. É muito importante, quando for modelar, por exemplo, fazer o treinamento certo. Por exemplo, aqui a gente está, esse vídeo faz parte de um conjunto de vários vídeos, então faça um bom treinamento, faça os testes. Quando você começa a modelar sem fazer o treinamento, você acaba aprendendo de uma forma mais lenta, então é muito mais otimizado você fazer o treinamento completo e depois começar a modelar. E sempre ter alguém perto de você com mais experiência, se tiver, perguntar. Às vezes eles sabem informações importantes que podem ajudar no seu dia a dia. E não menos importante, sempre pensar que se você entrar com dado ruim, grandes são as chances de sair dados ruins como resultados.